Isso, gravando. Então, hoje eu vou começar a matéria nova de história, que na semana passada, na quinta-feira, eu tive que passar aquela atividade para vocês, porque eu tive uma situação particular muito importante, e aí eu passei essa atividade. Mas hoje, o que eu vou passar como matéria é em cima desse conteúdo da atividade que eu passei para vocês. Então, vocês viram que eu mandei algumas coisas sobre a independência dos Estados Unidos, sobre a independência do Haiti, e é justamente são essas matérias que eu vou trabalhar com vocês. Eu não sei se vocês pararam para ver o livro, mas faltam poucas páginas para nós encerrarmos o segundo trimestre. Nós vamos começar hoje na página 33 e a matéria acaba na página 40 e... deixa eu ver. 42. Peraí, você vai passar isso tudo hoje? Não, tudo hoje não. Na página 42. Então, falta pouquinho, falta menos de 10 páginas para nós encerrarmos. E aí vai dar tempo de eu trabalhar com vocês com bastante calma esse conteúdo. Eu estou procurando até algum filme para poder passar para vocês que conta essa história da conquista do Novo Mundo. Tudo bem? Professor, um filme que vai falar sobre... Peraí, é sobre o Brasil ou os Estados Unidos? Não, sobre a conquista do Novo Mundo lá nos Estados Unidos, no caso, as 13 colônias. O filme deve ser... Então, tem vários filmes, né? Escolha um bom, professor. Se Por você exemplo, o próprio filme que o livro indica, não sei se vocês viram aí na página 34, O Novo Mundo, Bom dia, eu assisti. Bom dia. Eu assisti e é bom. Vale a pena. Mas tem outros que é para a idade de vocês, que se chama, por exemplo, Pocahontas. Pocahontas eu já vi. Pocahontas é um filme que mostra, claro que de uma forma animada, né? Como que aconteceu essa chegada do inglês, dos europeus, né? Nas 13 colônias, e como é que foi essa, vamos dizer assim, essa aproximação com os nativos, né? E aí, justamente pegando esse gancho dos nativos, eu preciso explicar para vocês, antes de tudo, para vocês poderem entender a diferença dos nativos da América Latina para os nativos da América do Norte, da América anglo-saxônica. Bom, o que nós estudamos da América Latina é que quando os espanhóis chegaram na América Hispânica ou os portugueses chegaram aqui no Brasil, os espanhóis eles encontraram várias tribos, preste atenção nisso, hein? Encontraram várias tribos menores sendo escravizadas por uma tribo maior. Por exemplo, na América Central ali... Bom dia, professor. Bom dia, Pedro. Vocês viram que a tribo que explorava todas as outras tribos menores, qual era? Era a tribo Azteca, que a gente chama de... Qual é a tribo, gente? Não sei, não. Os astecas. Azteca? É, os astecas. Os astecas, por serem a maior tribo da região, eles escravizavam as tribos menores. Já aqui na América do Sul, ali no Peru, quando os espanhóis vieram vindo para o sul, eles encontraram outra tribo de grande porte também, que conseguiram escravizar todas as outras tribos da região, que eram os Incas e os Maias. Essas duas tribos escravizavam todas as outras aqui na América do Sul. Isso, por que eu estou lembrando? Porque vocês vão perceber que nas 13 colônias, ou seja, onde os ingleses chegaram, não existia, né? Nenhuma tribo com tanto potencial assim, pensando em quantidade de pessoas, nenhuma tribo que pudesse dominar as outras. Então, eu vou falar com vocês sobre algumas tribos indígenas muito famosas mesmo. Por exemplo, os moicanos, os Sioux, né? São tribos muito famosas dos Estados Unidos. O CEO? Sioux. Ah, tá. Não, Moicanos. Moicanos? Que nome de uma tribo, hein? Eu vou participar dessa tribo aí também. Mas o nome
tipo de corte de cabelo que você vê aí o pessoal fazendo, que chama moicano, é justamente o corte de cabelo desses indígenas, que no meio fica arrepiado, eles raspavam a lateral da cabeça e no meio ficava arrepiado. Então o nome moicano vem daí. Você sabia? Desculpa, professor, é que minha luz caiu. Sem problema. Tá? O Então, Neymar, antes se de- ele jogar de moicano, ele vai ganhar. Já avisei. Então, o Neymar é um dos que já usou o penteado moicano, Ele tá usando de novo. que é uma característica dessa tribo que se localiza no território estadunidense. Então, eu só Só, fiz na verdade, questão... eu sei de toda a verdade. Qual? O Neymar tá sendo patrocinado pela tribo. Essa tribo foi dizimada. Eles foram praticamente exterminados. Os ancestrais. Os Não, ancestrais voltaram à professor. vida. Professor, Oi. não, porque eles reviveram com o poder dos pirâmides. Um time de futebol. O pirâmides tem um poder tão poderoso. Eles conseguem reviver. Mas pirâmide, você sabe que é do Egito, né? Sim, então, Ah, por isso, eles têm um poder muito grande. E eles foram Tá tudo lá, interligado. o Neymar foi lá e viu os ancestrais, e eles pediram para ele usar o penteado. Então, turma, Faz só mais para sentido. deixar vocês por dentro do contexto, que as tribos nativas do norte da América, elas eram diferentes das tribos nativas da América Central e do Sul. Não existia, Toca no moicano, dá pra não perceber. existia essa questão de domínio de uma tribo sobre a outra. Não existia essa questão de escravização, tá bom? Então Eram vamos lá. todos amigos, tribos? Não é que elas eram amigas, mas elas não se confrontavam. Elas ficavam distantes umas das outras. Não existia esse confronto. Era pacifista. Na verdade não eram pacifistas. Eles defendiam o território deles. Só que como as tribos Neutrais. ficavam distantes umas das outras, automaticamente não tinha esse confronto. Tá certo? Bom, depois dessa introdução, turma, essa primeira parte aqui eu vou pular, porque eu vou passar no final para vocês, que é o número 1. E essa pesquisa, ela vai valer nota. Então, que pesquisa é essa? Essa aqui, ó. Tá? Vou deixar aqui para vocês poderem ver. Bom, do que se trata? Então, no final eu volto nela, tá? Então, o que a gente vai estudar? Nós vamos estudar, pessoal, vou começar a partir daqui, ó. Começar a partir daqui, ó, do processo. Então, o que vocês têm que entender inicialmente? Vocês têm que entender que a regionalização do continente americano, ele aconteceu de forma diferente. Por exemplo, como eu estava falando com vocês, a América Latina ela foi colonizada pelos portugueses e pelos espanhóis. Ah, professor, mas tem também os franceses, tudo bem. A França ficou com a Guiana ali, a França também acabou colonizando o Haiti, concordo, tá? Mas na grande maioria, nós somos povos latinos. Inglaterra e Ares. A Inglaterra, ela colonizou os Estados Unidos, com as 13 colônias, né? Depois vieram alguns irlandeses, né? Já no Canadá foram os ingleses e os franceses, mas os ingleses também colonizaram a ilha da Jamaica. Então, aqui na América Latina, nós não temos somente a língua portuguesa e a língua espanhola e a francesa. Tem também a inglesa, tá? E a holandesa também, no Suriname, tem a língua oficial, é o holandês, ok? A gente também fala um pouquinho da africano. O que foi? A gente fala um pouquinho da africano. Que língua é essa? Africano. Ah, africano, tá. É verdade. Então vamos lá. A conquista da América se deu inicialmente assim, pessoal. Primeiro pelos portugueses e os espanhóis, e depois os ingleses e os franceses, como eu já falei. Mas vocês pararam para se perguntar por que os portugueses e os espanhóis chegaram aqui primeiro? Não. Não. Por que não foram os ingleses, por exemplo? Portugal já sabia É desde... verdade. Não, o que acontece? Olha só. Na Europa, vocês sabem que estava uma luta
para eles encontrarem um novo caminho para as Índias. Sim. Porque o Mar Mediterrâneo, ali a passagem pelo Mar Mediterrâneo para sair no Mar Vermelho, os turcos estavam cobrando uma tarifa muito alta. O que a gente chama hoje de pedágio é o que os turcos faziam ali naquela região. Então, como fazia parte do Império Turco, os países europeus não estavam querendo mais passar por ali. Primeiro, pelo risco de serem saqueados. E segundo, porque o pedágio estava muito caro. Então, Tava caro, tá igual hoje em dia, rapaz. não estava valendo a pena passar por ali correndo esse risco de perder os produtos vindos da Índia, né, que eles iam comprar nas Índias. E Então, aí, Portugal. como os portugueses eram os principais, vamos dizer assim, os únicos vendedores desses produtos oriundos da Índia, os portugueses que vendiam, por exemplo, para os países do norte da Europa, para os países nórdicos, para a Alemanha, para a Suécia, para os países nórdicos em geral, tá certo? O que eles queriam? Eles pensaram em fazer um novo caminho, como nós já estudamos na matéria passada. E aí eles fizeram o entorno do continente africano, lembra? Com o Vasco da Gama. Que o Vasco da Gama chegou ao Cabo da Boa Esperança. Sim. E aí fez o caminho da volta. E aí logo depois, Pedro Álvares Cabral saiu em busca dessa nova terra e acabou chegando ao Brasil. Lembram disso? Sim. Então, logo depois, a Espanha pensou o seguinte: se Portugal achou uma nova rota, nós também podemos achar. E aí eu quero que vocês imaginem como se a mão de vocês estivesse fechada. Imagina que na parte central da mão de vocês, da mão fechada, hein? A parte central da mão é a Europa. A parte da direita seria as Índias. Correto? Então, o que seria na parte esquerda? América do Sul? A América toda. Só que para os espanhóis e para os europeus, ninguém sabia que ela existia. Então, os espanhóis também queriam encontrar, como os portugueses encontraram, também queriam encontrar uma nova rota para as Índias. Oi. Professor, Oi. como os índios chegaram lá? Isso daí é um debate, porque o que acontece? Alguns historiadores defendem que eles chegaram pelo Estreito de Bering. Nós já estudamos isso. Alguns historiadores defendem que antes do Estreito de Bering, eles já ocupavam esse território, que eles vieram por navegação do continente africano. Então não existe uma definição correta, mas a mais aceita é que eles vieram pelo Estreito de Bering mesmo. Eu sei de tudo, eu viajei pro passado, professor. Fala. Eu vi tudo. Viu? O que aconteceu. O Você primeiro tá bem homem velhinho, surgiu né? na África. Aí a África e o Brasil ainda era junta. Nossa Senhora. Você tá confundindo com a época dos dinossauros. Não, Mas vamos lá mas para era não junta, perder. professor. Mas vamos lá para não perder. Então, olha só. Aí o que a Espanha queria, Tayane? Do mesmo jeito que Portugal encontrou aqui o território brasileiro, né, buscando, entre aspas, aí, o novo caminho para as Índias, a Espanha também achou que, viajando para a esquerda, no caso para o oeste, eles entendiam que a Terra era redonda. E se era redonda, eles iam sair de um ponto, que era a Espanha, e ia chegar lá do outro lado do planeta, dando a volta quase que completa, e iam chegar às Índias. Entendeu? Então, Mas que plano mais mirabolante. Por quê? Porque eles não conheciam esse pedaço aqui do planeta. Só que Eles achavam que era só a Europa e as Índias e o resto era água? Sim. Meu Deus. Só que nesse meio do caminho, por sorte deles ou não, eles acabaram chegando aqui à América, no caso, a América Espanhola. Eles sabiam com certeza que existia.
Deu para entender? Ok. Então, esse, pessoal, foi o motivo tanto de Portugal e Espanha se lançarem primeiro ao mar. Ok? Professor, mas eles já sabiam Ok. dessa existência. Então, Ok. Por causa do Américo Vespúcio. na verdade, foi Cristóvão... O que chegou primeiro à Ô, América professor. dos espanhóis foi Cristóvão Colombo. Não, mas quem Ô, professor. descobriu que tinha esse continente novo foi ele. Isso que eu tô querendo Então, dizer. exatamente. Mas aí depois o Américo Vespúcio que confirmou que isso daqui era um novo continente. Ah, tá. Tá? Então, essa parte que eu fiquei falando com vocês é justamente esse parágrafo aqui, ó. E aí, a divisão do continente americano se dá de forma diferenciada. Quando nós levamos em consideração a divisão da América pelo critério histórico, presta bem atenção, hein? Pelo critério histórico, a América só se divide em duas. Em América anglo-saxônica, que é formada pelos Estados Unidos e Canadá, e América Latina, que é formada... Por que anglo-saxônica? Oi? Por que anglo-saxônica? Porque são os dois povos que foram para esse território. O povo saxão e o povo anglo. Professor, tem uma dúvida. O povo anglo é o povo nórdico. O Professor, saxão é o inglês. Fala. Professor, sempre que fala em nórdico, eu lembro de um negócio muito engraçado. Sabe aquele desenho Backyardigans? Você já ouviu? Já. Então, tem um episódio que o menino tá usando um capacete de viking. Aí ele fala, os vikings usam capacete de vikings. Tanto é verdade Não que me diga. existe um programa eu não sei se é da History, que eles defendem que os primeiros a chegarem à América do Norte não foram os ingleses. Foram os asiáticos. Não, foram os vikings. Os vikings? Foram os nórdicos. Por isso, Ô, professor. anglo-saxões. Agora, do México para o sul, do México até o Chile, todos nós somos latino-americanos. Ah, por quê, Ronaldo? Porque tanto Portugal, quanto Espanha, quanto a França, a língua é oriunda do latim. Por isso que são latinos. Somos latinos. Ok? Ô, professor. Ok? Professor, então o cachorro também fala latim. Sim. Cachorro fala latino Ai. também. Nossa senhora. É uma boa. Essa foi Ô, boa, professor. Isaías. Fala, Professor, fala. qual a diferença da divisão nesses mapas aí? Então, Divisão é isso que eu tô geográfica e explicando. divisão histórica. Professor? É isso Ele que eu tá estou explicando. Eu estou falando que a divisão histórica divide a América em duas. Em América anglo-saxônica, aqui, ó, Canadá e Estados Unidos, e a América Latina, que vem do México até o Chile. Essa é uma divisão. A outra divisão é pelo critério físico, critério geográfico. Então, o critério físico pode ser clima, pode ser relevo, pode ser vegetação, pode ser o que você quiser da natureza. Então, o critério geográfico é isso. De acordo com o critério geográfico, Leandro, a América se divide em três. Agora, pelo critério geográfico, o México faz parte da América do Norte. Então, a América do Norte é formada pelo México, Estados Unidos e Canadá. Já a América Central, preste atenção, já a América Central é formada por todos esses países pequenininhos aqui, ó, as ilhas, que são chamados de países insulares, e os países continentais aqui, como Honduras, como o próprio Panamá, tá certo? E tem os países da América do Sul, que somos nós aqui, ó, Brasil, Argentina, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Uruguai, Chile, Guiana Francesa, Suriname, tá certo? Uruguai. Quem falou China? Oi? Quem falou China? Não, ninguém. Eu. É porque eu não tenho China. Então, vocês entenderam essa regionalização? Sim. Beleza. Então, são duas regionalizações. Ô, pessoal, a China foi colônia de que país? Quê? A China. Quem descobriu a China? Na verdade,
Não, na verdade, escuta, na Foi Kim verdade, Jong-un primeiro. ninguém descobriu a China. Os chineses já estavam lá desde o princípio. Tanto que quando a gente estuda os primeiros povos aí a ocuparem o planeta, os chineses já fazem parte disso. O que Mas os aconteceu? mongóis eram os Mas você já chineses. falou- que aconteceu, isso, dos mongóis. O que aconteceu é que os chineses foram sendo dominados. Então, eles foram colônia já inglesas, depois foram colônias japonesas durante a Segunda Guerra Mundial, e aí eles foram passando. Então, os chineses, eles foram colônia de alguns países, sim, mas eles não foram descobertos, já existiam. Tá certo? Ah, tá. Então, vamos lá. Ué, Pra eu poder... ô professor, mas e os índios? O que tem? A gente não tinha Não, falado sobre os e- índios que o Pierre perguntou? Sim, eu sei, só que eu tô falando assim. Então, o Brasil também não foi descoberto, hein? Porque Sim, os só índios que já o que estavam aqui. acontece, Leandro? Existem relatos por escrito, mapas feitos pelos próprios chineses que mostravam a sua cultura já muito tempo antes dos europeus chegarem lá. Qual é o problema da história? O problema da história é que só se leva em consideração o que os europeus registraram como história. E a nossa vivência aqui na América do Sul, na América Central e América do Norte só começou a ser contada por escrito depois que os europeus chegaram. Mas antes disso, é claro, é óbvio que nós já tínhamos muita história aqui. Só que ninguém sabe. Entendeu? Uhum. Então vamos lá. Aham. Vamos lá para a gente poder acabar essa primeira parte aqui e eu vou passar o dever de casa de vocês. Então eu vou explicar essa parte que eu marquei Depois do dever, aqui. Então vamos lá. Primeira coisa. depois do dever de casa, a gente pode sair? Sim. Então vamos lá. E Como título dessa parte que eu marquei toda aqui, aqui em cima eu quero que vocês escrevam assim, ó. Vontade dos ingleses em achar novas terras para explorar. Achei que você ia falar vontade do fogo. Não, vamos lá. Vontade dos ingleses em achar novas terras para explorar. Anotem isso. No caderno pode ser, professor? É melhor você anotar no livro, porque Vontade dos ingleses. esse é o título dessa parte, senão você pode se perder. Vontade dos ingleses. Em achar novas terras para explorar. Bom, agora eu vou explicar por quê. Os ingleses viram os espanhóis e os portugueses na vanguarda disso daí. O que é a vanguarda? É estarem na frente, é estarem avançados. Então, os ingleses, para não ficarem atrás dos portugueses e dos espanhóis, inicialmente, eles, claro que com o conhecimento da coroa inglesa, o que eles fizeram? Eles começaram a saquear os barcos vindos da América aqui. Então, por exemplo, os barcos portugueses saíam abarrotados de ouro e de pau-brasil, por exemplo, primeiro pau-brasil, depois o ouro, né? Aí na ordem cronológica. E aí, quando estavam chegando próximo aos portos lá, no caso de Portugal, e no caso da Espanha, os ingleses faziam os ataques e saqueavam esses barcos. Tanto é verdade que a pirataria ela começou justamente nesse período. É daí Tá? que veio os Piratas do Caribe. Sim, você pode ver que se passa na Inglaterra. A história inicial. E aí, quando os ingleses começam a ganhar esse dinheiro roubado dos portugueses e dos espanhóis, eles começam a investir nessa busca também por novas terras. Se Portugal e Espanha conseguiram achar novas terras aqui na América, por que eles também não iam achar? E aí eles Por causa vieram. que já estava tudo colonizado. Então, na verdade, como eu já expliquei para vocês, quando Portugal e Espanha chegaram aqui na América, a ideia da Igreja Católica, era ganhar mais adeptos. Então, a Igreja Católica fez aquele Tratado de Tordesilhas, dando
toda a América para a Espanha e Portugal ficaria com o continente africano. Africano? Sim, porque o Tratado de Tordesilhas, inicialmente, ele era cortado lá em Cabo Verde. Ah, é. Só que Portugal não aceitou. E aí Portugal, ele impôs à Igreja Católica que esse Tratado de Tordesilhas fosse mais para o oeste, chegando aonde é hoje. Tá certo? Então, a partir daí, a Inglaterra, por já não aceitar muito bem a Igreja Católica, até porque o anglicanismo era praticado lá há muito tempo, eles não respeitaram e se lançaram ao mar e chegaram numa parte do território que pertencia até então à Espanha. E aí, chegando nesse território, os ingleses, no caso lá na América do Norte, né? Os ingleses tinham o objetivo de quê, pessoal? De lucrar. Eles queriam fazer a mesma coisa que os espanhóis e os portugueses, que era o quê? Explorar ouro, né? Explorar prata, achar diamante, era tudo que eles queriam. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Ok. Então, essa parte eu vou precisar que vocês marquem, tá? Durante o governo da Rainha Elizabeth I, os ingleses buscaram efetivar seu domínio na América, enviando em 1585 o Walter Raleigh, explorador responsável por fundar a primeira colônia no Novo Mundo. Essa parte está aqui, ó. Professor, Ó, no Novo Mundo. Eu Tá certo? marquei esse parágrafo Professor. inteiro, professor. É só essa parte aqui que eu preciso que vocês marquem. Então, O parágrafo aqui... não precisa marcar inteiro, não? Não, só essa parte aqui. Então, essa parte que eu acabei de marcar é onde vocês poderiam escrever aqui em cima como início da colonização inglesa. Porque, na verdade, quando eles conseguem fazer essa primeira ocupação, que se considera como posição inglesa. Tá certo? Professor, Continuando. Oi. o nome da mulher é Rainha Elizabeth, mas o nome da mulher que está lá na Inglaterra também é Rainha Elizabeth. Só que Então, segunda. então todas as rainhas têm que se chamar Elizabeth? Não. É igual tá. o Papa. Tem o Papa, já teve o Papa João Paulo II, João Paulo I. Esse é o Papa Francisco, entendeu? Já teve aquele alemão, o Papa Bento XVI. Então, quando você escolhe o mesmo nome, aí você coloca primeiro quando é o primeiro, segundo quando é o segundo, e assim sucessivamente. Elizabeth é qual? Que? Ah, é a Rainha Elizabeth que está viva hoje. É segunda. Papa Francisco 22. Rainha Elizabeth 25. Ela é a segunda. Bom, vamos lá para a gente terminar essa parte. Então, essa parte da América fica conhecida como América Anglo-Saxônica. Só que, como tudo na vida, principalmente nesse período, nada era fácil. Então, essa primeira tentativa com o Walter Raleigh não foi uma tentativa... Gente, vocês podem me ouvir parar aí, por favor? Obrigado. Eu tô quieto. Só parem se for para fazer pergunta, né, gente? Senão não dá para competir com vocês. Então, essa primeira tentativa, ela não foi uma boa tentativa. Por quê? Quando eles chegaram ao continente, eles encontraram essas tribos e tiveram que batalhar. Então, essa tentativa acabou representando o primeiro fracasso, tá, da tentativa inglesa. Por quê? Primeira coisa, as condições eram difíceis para a vida dos colonos. Tanto é verdade que eles passaram fome, eles tiveram um surto de doenças, tá? E outra coisa que eu falei com vocês foi as tribos indígenas. Elas lutaram para se defender, ok? Ok. Outra coisa que eu quero que vocês marquem, e aí agora eu vou falar por quê, é justamente isso que eu acabei de explicar, que o processo de colonização foi difícil. Aqui, ó. Marquem até aqui e escrevam assim, ó. Ponto inicial da colonização e os primeiros problemas. Ponto inicial da colonização e os primeiros problemas. Ok, professor? Ponto inicial da colonização e os primeiros problemas.
Não tem espaço. Pode ser aqui embaixo, não tem problema não. Ponto. Inicial da colonização e os primeiros problemas. Então, por que o ponto inicial? Porque o ponto inicial é onde se encontra o estado da Virgínia hoje. Foi aonde os ingleses chegaram inicialmente. Só que, como eu falei com vocês... Professor, Oi. depois de colonização é o quê? Ponto inicial de colonização. E os primeiros problemas. O que aconteceu? A partir do momento que eles chegaram no estado que hoje é o estado da Virgínia, eles perceberam que não seria fácil, porque é um território frio, por ser um território de clima temperado, só que diferente do que os espanhóis acharam aqui na América Latina, lá eles não encontraram ouro, eles não encontraram nenhuma riqueza mineral de início. Por isso que os ingleses deixaram de lado. Por isso que, ao invés de ser uma colônia de exploração, como foi aqui, lá se tornou apenas uma colônia de povoamento. Por quê? Porque os ingleses foram para morar, para poder desenvolver aquela área, e não para explorar. Mas não porque os ingleses eram bonzinhos, não. É porque eles não encontraram essas riquezas minerais. Deu para entender? Turma? Sim. Beleza. Então vocês entenderam por que os ingleses não exploraram tanto a América anglo-saxônica, correto? Sim. É porque Correto. eles não encontraram riquezas minerais logo de início. Tá bom? Sim. Então tá. Não, porque muita gente fala que era melhor ter sido colonizado pelos ingleses, que nós seríamos mais desenvolvidos, mas os ingleses só não pioraram, só não dificultaram a colonização nos Vou 4 minutos Estados pra Unidos, porque não tinha riquezas minerais. Eles não tinham encontrado. Tá bom? Bom, agora o que eu vou passar para vocês? Voltando lá na primeira página, na página 33, eu quero que vocês façam o número 1. Tá bom? Leiam com calma. Só isso? Podem fazer as pesquisas e me enviem. Tá bom? Pelo e-mail ou pelo WhatsApp? Essa tá valendo nota. Professor, Oi. Já pode sair então, não pode professor? fazer no Pode. caderno? Pode fazer no caderno e me mandar foto. E-mail ou Ou WhatsApp? se quiser, Professor, ou se quiser E-mail ou pode, WhatsApp? tanto faz. Esse tanto faz. então pode sair para fazer o dever? Pode sair. Tá bom? pra Amanhã a gente onde? Tá, tchau, continua. professor. É até amanhã. Tá Tchau. bom. Tchau. A pesquisa é até amanhã. Professor, Tchau. Oi. Você me Fala. me fala a letra B da 33 de geografia? Isso eu não fiz, gente. Quer que eu passe pra você, ô, João? Pode ser. Tá bom. Ô, professor, posso fazer no Word te mandar? Pode. É isso que eu ia falar. Ou no Word ou no caderno. Tanto faz. Tá bom? Pode te mandar via Então tá. WhatsApp? Pode. Mas tira a foto, tá? Não manda digitado no WhatsApp, não. Tchau, gente. Tá bom. Tchau, professor. Valeu.